Meus queridos irmãos e irmãs, nesta festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José, temos a alegria de receber conosco o Padre Roberto, que é da Diocese de Teixeira de Freitas, na Bahia, né? Uma grande alegria ter o Senhor conosco. Ele está de passagem em Cuiabá e veio concelebrar aqui na nossa comunidade. Bem-vindo, Padre, uma grande alegria tê-lo conosco. O que é celebrar a Sagrada Família? Vejam, aqui nós temos que entender a palavra família em dois níveis de compreensão diferente. Existe a realidade humana, que é a família, e existe a realidade da família enquanto caminho de santificação e de salvação que nos conduz ao céu. Vamos entender essas duas realidades, porque é necessário dar esses dois passos. Se nós vivêssemos há 100 anos atrás, eu não precisaria perder tempo explicando para as pessoas o que é uma família. Mas hoje em dia nós precisamos perder esse tempo, porque as pessoas já não sabem mais o que é família. Então vamos primeiro no nível humano, aquele nível que a gente em teologia chama nível natural. Depois a gente passa para o nível espiritual, aquele nível que em teologia a gente chama de sobrenatural. Humanamente, o que é uma família? Veja, a primeira constatação que a gente tem que fazer, é uma constatação racional, é que os animais não têm família. A família é uma realidade baseada na biologia, ou seja, na reprodução, na união de um homem e de uma mulher que geram filhos, a prole, e que educam esses filhos. Isto o mundo animal não conhece. O mundo animal conhece a reprodução. O macho se une à fêmea e então surge a prole. Mas a relação do macho e da fêmea com os filhos é uma realidade muito transitória, passageira, efêmera. Por exemplo, vamos pegar os mamíferos. Depois que nasceu a prole, a fêmea amamenta os filhos, mas uma vez chegada a idade do desmame, quando aquela cria torna-se adulta, acabou o vínculo, acabou totalmente, de tal forma que quando um macho, no mundo dos animais, quando um macho vê uma fêmea no cio, não interessa para ele se aquela fêmea é a mãe dele, é a irmã dele, é a filha dele. Para o macho é tudo igual, ele não tem família, ok? Não existe família no mundo animal, no sentido próprio da palavra. É que nós, seres humanos que temos família, a gente tem uma tendência de projetar no mundo animal, né? Imagina, se não tem o afeto entre mãe e filho no mundo animal. Resposta, não tem. É uma coisa muito transitória, é passageiro. Chegou o desmame, aquilo não é mais filho, né? Não tem mais essa relação, vira outra coisa. Então, no mundo animal, o fenômeno chamado família só existe, digamos assim, muito vagamente. A família é um fenômeno humano. Por que é um fenômeno humano? Porque o ser humano necessita de uma realidade chamada, atenção agora, porque isso é fundamental para o conceito humano de família, o ser humano necessita de uma realidade chamada educação. Educação. Nós somos frágeis e nós precisamos de um longo tempo de educação. Vejam só, que animal precisa de 15, 20 anos de educação?
Seu filho com 20 anos consegue fazer o que da vida? Alguns conseguem já ter uma certa independência, mas está ficando cada vez mais complicado e cada vez mais tardio o desmame, por assim dizer. Por quê? Porque a educação é cada vez mais necessária. Então vejam só, quando nasce uma cria de um animal, aquela cria não é tão frágil e necessitada como o ser humano. Eu, quando era reitor do seminário, eu cito esse exemplo várias vezes, porque me marcou, eu nunca tinha visto, né? Aconteceu uma vez que, debaixo da sacada do meu quarto, eu vi uma vaca parindo. O seminário na época tinha uma fazendinha, e eu acordei de manhã, quando de repente eu olho lá, a vaca pariu. O bezerro, dali a alguns poucos momentos, ficou de pé. Isso não acontece com o ser humano. Daqui a pouco ele já estava mamando na vaca, sem que ninguém ensinasse. Não precisou de escola, ninguém precisou ensinar a ficar de pé, ninguém precisou ensinar a mamar. É uma coisa fenomenal. E no entanto, nós seres humanos, a criança é frágil, abandonada a si mesma, a criança perece, é totalmente indigente. E nós precisamos então ensinar as crianças a serem plenamente humanas, ou seja, o ser humano, quando ele nasce, ele é uma flor em botão, ele é uma potência, ele precisa desabrochar na sua humanidade. Se você deixar a criança sem educação bruta, ela não vai realizar os atos sublimes que o ser humano é capaz de fazer, como amar, renunciar a si mesmo. Como é difícil a gente ensinar a uma criança ela renunciar, que ela não é o centro do mundo, que ela precisa ser para os outros, que ela precisa ser generosa, que ela não pode mentir, que ela não pode esconder as coisas, que ela tem que ser fiel, que ela tem que amar, que ela tem que ter gratidão. Você diz para a criança, olha, como é que diz? Obrigado. Você precisa ensinar isso para o seu filho, senão ele nunca vai agradecer. O ato da gratidão, que é um dos atos maravilhosos dos seres humanos, ele não vai ser capaz de fazer. Você precisa ensinar seu filho, e durante anos e anos a fio, e é difícil, sabe por quê? Porque nós estamos no mundo das máquinas. No mundo das máquinas, por exemplo, tem esse microfone que está na minha mão, se eu apertar um botão, ele para de funcionar, ele responde na hora. No mundo das máquinas tudo é automático, tudo é maravilhoso, tudo é tranquilo. No mundo dos seres humanos não. Você aperta o botão na criança, ela não funciona. Você ensina uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, quem sabe na 20ª vez ela começa a reagir. É necessário paciência, perseverança e, sobretudo, coisa que os casais atuais não estão dispostos a dar, é necessário tempo. Tempo. Se você quer educar o seu filho, você tem que dar a ele tempo. É o sangue da sua vida. A vida é feita de tempo, e se você não sacrifica tempo, você não terá filhos educados. O que é que os casais estão dispostos a fazer? Time is money. Tempo é dinheiro. Então eu tiro o tempo dos filhos, dou para o trabalho, trabalho como um escravo o mês inteiro, para então pagar uma escola caríssima para os meus filhos, para pessoas de moral dúbia, de educação torta, de valores não cristãos, educarem meus filhos. Eles vão ter tempo de perverter seu filho. Isso é absurdo. Pai, mãe, ganhe menos dinheiro e dê mais tempo ao seu filho. E vejam que o que eu estou dizendo aqui não é nada de católico, cristão, sobrenatural, é uma coisa natural. É natural que as crianças precisem de tempo dos seus pais.
E os revolucionários que querem perverter a sociedade, eles apostam que você, papai, que você, mamãe, esteja hipnotizado com o dinheiro e abandone os seus filhos e entregue para eles educarem. Os revolucionários estão felizes que você entregue seu filho alegremente. Ufa, que alívio quando a criança entra na creche logo cedo. Ah, que alívio, quanto mais tempo meu filho fica na escola melhor, mas eu sou livre. Ah, que alívio. Você precisa dar tempo ao seu filho. O fenômeno humano, não estou falando, aqui quem está falando não é um padre católico por enquanto, é simplesmente um ser humano racional. Racionalmente falando, o ser humano precisa dar tempo para os outros ser humaninhos que nasceram, para realizar a coisa chamada família, e a família ela acontece nesse ambiente de confiança e obediência. Deus se fez carne, Deus se fez humano como nós. Jesus nasceu em Belém, nós celebrávamos isso ontem no Natal, e Ele quis, atenção, Ele quis, por livre iniciativa dEle, Ele quis ser uma família aqui na terra, Ele quis ser submisso, obediente. O evangelho de hoje, que é um evangelho que aconteceu 12 anos depois do nascimento de Jesus, Jesus perdido e reencontrado no templo entre os doutores, é Jesus mostrando para nós, e para Maria e para José, que já sabiam, mas mostrando para nós que ele não precisava obedecer Maria e José. Jesus é diferente dos nossos filhos. Um filho com 12 anos desaparece, tem um sumiço do jeito que Jesus sumiu. O que é que você vai fazer quando ele chega em casa e reencontrado? Você vai dar uma repreensão, sim ou não? Você vai repreendê-lo. Jesus está mostrando para Maria e para José que ele é Deus. Ele não precisava ser submisso a Maria e José. Maria e José que precisavam obedecer a Ele, porque Ele é Deus que se fez homem. Então, para mostrar que Ele é Deus, para mostrar essa sua autonomia, essa sua independência, e que é Ele que deve ser obedecido, Ele vai, some 3 dias e reaparece. Aí depois que passou esse episódio, o Evangelho conclui dizendo: e Jesus voltou então para Nazaré, e ele era-lhes obediente, era-lhes submisso. Versículo 51, Jesus desceu então com seus pais para Nazaré, e era-lhes obediente. Quer dizer o quê? Jesus está mostrando que ele foi obediente a Maria e a José porque quis. Ele é Deus, ele não precisava obedecer o pai e a mãe dele. Mas ao ficar 30 anos obedecendo o pai e a mãe, Jesus estava redimindo as nossas famílias e dando às nossas famílias o princípio maravilhoso que é essa confiança que deve haver dos filhos nos pais. Mas para que isso aconteça, atenção, estou ainda na família humana, racional, para que os filhos sejam submissos aos pais e às mães, é necessário que esses pais sejam virtuosos. Claro, você não vai obedecer a um pai e a uma mãe criminoso. Se o seu pai está mandando você realizar um crime, você não vai obedecer. Se sua mãe está mandando você cometer um pecado, você não vai obedecer. Evidente? O pai e a mãe precisam ser virtuosos, não precisam ser santos. É bom que sejam santos, mas para que haja o princípio da obediência, basta que eles sejam virtuosos e que
eles possam tranquilamente, por causa de suas virtudes, incrementar, instaurar, incentivar a obediência dos seus filhos. Papai quer o seu bem, meu filho. Mamãe quer o seu bem. Obedeça papai, obedeça mamãe. Confie. Tal pessoa está dizendo tal coisa, mas essa pessoa não é de confiança. Não obedeça a ele, obedeça papai e mamãe. Os pais precisam ser virtuosos, e se então forem bons cristãos, então muito melhor. E então isso nos leva à família sobrenatural, ou seja, a realidade de que não existe somente a família nesse nível humano, de inteligência, onde um homem e uma mulher se unem e acontece a procriação, ou seja, nascem crianças de homem e de mulher que se unem sexualmente, e então esse homem e essa mulher, né, precisam agora educar os seus filhos, é a missão deles, e é isso que instaura a família, humanamente falando, nesse nível humano, essa confiança, essa virtude, essa dinâmica educacional que faz surgir as virtudes. Mas Deus não quer somente que nós sejamos virtuosos. Deus quer que a gente vá participar da felicidade dele no céu. E para isso, então, nós precisamos da graça. E então acontece a coisa maravilhosa de que nós, cristãos católicos, levamos os nossos filhos para a fonte batismal. E então este menino, esta menina, que é somente filho seu e da sua esposa, esse menino, essa menina, torna-se filho de Deus, filha de Deus. A palavra filho já nos indica algo de família, ok? Algo de família. Por quê? Porque nós precisamos agora escutar a voz do nosso Pai do céu, escutar a palavra que Ele pronuncia, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. O nome dele é Jesus Cristo. Pelo poder do Espírito Santo, Jesus se une a nós, e nós então podemos agora ouvir Jesus, obedecer Jesus, estar com Jesus, na ação do Espírito Santo, para um dia contemplarmos Deus Pai face a face no céu. Deus Pai lá do céu envia o Filho Jesus e envia o Espírito Santo. Não são três deuses, é um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para que a gente participe dessa aspas, muitas aspas aqui, dessa família no céu. Nós precisamos então fazer parte de uma outra família aqui na terra, que é a família da igreja. A família da igreja, ela é muito mais importante do que a nossa família natural. A família que é a igreja é muito mais importante do que a nossa família natural. Por quê? Porque ela nos coloca numa paternidade de Deus, a maternidade da igreja, nos coloca numa dinâmica de educação, que é própria da família, mas de uma educação que a gente chama evangelização, de transformação interior, transformação das nossas vidas, onde através dos sacramentos, através da palavra de Deus, da doutrina que é ensinada, através dos atos de virtude, da obediência, da generosidade, nós vamos então caminhando e nos santificando para então chegarmos à felicidade do céu. Vejam como o diabo é astuto. Ele sabe que se as pessoas não souberem ser família natural, nós vamos perder a noção do que é família sobrenatural, do que é a igreja. O diabo está transformando nossas famílias em empresas. O que é uma empresa?
A empresa, as pessoas são descartáveis. Você não está servindo mais, fora, você é só um CPF, você é um número, dispensado, demitido. Na família não. Na família você é para sempre. Na família, meu pai será meu pai mesmo depois de morto, minha mãe será minha mãe mesmo depois de morta. Eu tenho uma irmã que morreu, ela continua sendo minha irmã lá no céu, é para sempre. Ninguém é descartável na família, mas o diabo está transformando as famílias em empresas, ou seja, em coisas descartáveis. O marido não se dá com a mulher, descarta, divórcio. O filho dá trabalho, descarta, aborto. O pai e a mãe dá trabalho, descarta, eutanásia. De tal forma que isso que o pessoal chama de novos modelos de família, não são famílias de jeito nenhum, não são novas famílias, são simplesmente empresas, ou seja, contratos temporários de interesse mútuo, contrato esse que pode ser rescindido a qualquer momento em que uma das partes não interessar mais. Isso é o que eles chamam de novas famílias. Não existe mais aquele vínculo, não existe mais aquele vínculo da virtude, da educação, que é próprio da família humana. E assim como as famílias naturais estão ficando descartáveis, assim também a igreja, por reflexo. Então tudo fica descartável. Você vem aqui na paróquia e você vem aqui para receber serviços. E você então recebe os serviços e sai, e tchau. Você não se sente vinculado espiritualmente a essa família. Você não se sente vinculado espiritualmente à paternidade do pároco. Você não se sente vinculado espiritualmente aos irmãos que estão sentados no mesmo banco de igreja. Mas o nosso vínculo, claro, não é com a paróquia, o nosso vínculo é com a Santa Igreja Católica. Então nós temos que ter um vínculo que nos une à igreja de todos os tempos e todos os lugares. Para sermos essa família sobrenatural que é a igreja, nós precisamos saber que nós temos que ter a mesma fé de São Pedro, São Paulo, a mesma fé de Santo Inácio de Antioquia, a mesma fé de Santo Agostinho, a mesma fé de Santo Tomás de Aquino, a mesma fé de Santo Inácio de Loyola, a mesma fé de São João Bosco, a mesma fé do Santo Padre Pio de Pietrelcina. Nós temos que ter a mesma fé ao longo dos séculos, essa mesma família, esse mesmo organismo. Assim como numa família existe um processo de educação, também na família sobrenatural, só que a palavra que nós colocamos na família sobrenatural, que é a igreja, e por isso a família natural é chamada a ser igreja doméstica, a palavra não é a palavra do papai e da mamãe, é a palavra de Deus, que se fez carne e faz com que nós possamos ser família já aqui na terra. Jesus, pela ação do Espírito Santo, nos sacramentos, Ele vai nos unindo cada vez mais ao seu corpo, unindo cada vez mais a Ele mesmo, e aí nós somos verdadeiramente família espiritual. De tal forma que, sei lá, o Padre Roberto sai de lá de Teixeira de Freitas, e ele pode aqui celebrar missa, porque ele sabe que nós cremos a mesma coisa, que nós temos os mesmos sacramentos, que nós temos a mesma fé, que nós somos membros do mesmo corpo, que nós somos da mesma família. Eu não conhecia o Padre Roberto até alguns minutos atrás. Ele me conhecia porque, infelizmente, né, mais conhecido do que nota de R$1, né? Mas eu não conhecia,
mas não precisa de muita coisa para saber que nós somos um só coração, porque nós amamos as mesmas coisas, porque nós somos membros do mesmo corpo sobrenatural e místico, que é o corpo de Cristo, e que nós somos da mesma família. Eu posso tranquilamente olhar para ele e dizer: meu irmão no sacerdócio. E sentir, e ver, e crer, e saber que é uma fraternidade superior do que qualquer fraternidade de sangue nos daria. Isso é a família sobrenatural que é a igreja. Por isso, celebrar a Sagrada Família de Jesus, Maria e José é celebrar esta realidade salvadora que é a família, nos vários níveis que nós possamos refletir. Poderíamos aqui continuar a manhã inteira falando desse tema, porque é um tema muito rico, um tema muito importante. Só gostaria de terminar recordando uma coisa que vocês já conhecem. A irmã Lúcia, vidente de Fátima, uma vez ela recebeu uma carta de um padre que depois iria se tornar cardeal. O nome desse padre era Carlo Caffarra. E ele escreveu uma carta, ele trabalhava em Roma com o Papa João Paulo II, e escreveu uma carta muito despretensiosa, dizendo assim: imagina se a irmã Lúcia vai responder minha carta. Ele não tinha nenhuma pretensão de que a irmã Lúcia respondesse a carta dele. Mas ele disse: olha, o Papa João Paulo II acaba de fundar um instituto para a família, e que eu gostaria de contar com as orações da senhora. Para surpresa dele, ele recebeu de volta uma carta da irmã Lúcia. E a irmã Lúcia dizia nessa carta: Padre, eu estou muito contente que o senhor faça parte desse projeto para salvar as famílias, porque eu não sei que se o senhor sabe, Nossa Senhora revelou que a última batalha entre Deus e o diabo será travada na família. A última batalha, o último combate entre Deus e Satanás será combatido na família. Agora que eu expliquei para você o que é família no sentido natural e no sentido sobrenatural, você entende que Nossa Senhora está dizendo a verdade quando disse isso à irmã Lúcia. Então, vamos pedir a Deus, pela intercessão da Sagrada Família de Jesus, Maria e José, que as nossas famílias sejam salvas, e também a grande família de Deus, que é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana.